Olá, seja muito bem-vindo ao Conte Tudo e Conteúdo, o podcast e videocast da Trevo. Eu sou Márcio Martins e hoje eu vou conversar com Tatiana Maia Lins. E o nosso tema é a reputação corporativa. A Tatiana é fundadora da Make e professora da SPM e da Aberge. Olá, Tatiana, seja muito bem-vinda ao Conte Tudo e Conteúdo. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Márcia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estava esperando ansiosa por esse dia. Eu também. Então, eu queria começar, a gente vai falar sobre reputação hoje, e eu tenho a sensação de que nunca se falou tanto sobre reputação quanto no momento atual. Não sei se por conta do momento que a gente vive em relação à pandemia, em relação a uma cobrança um pouco maior, uma fiscalização dos consumidores em relação às empresas. Como é que você está vendo o cenário hoje para o tema reputação dentro das empresas? Eu tenho visto um amadurecimento do tema, né? Eu já falo sobre reputação há muitos anos. Eu fundei a Make em 2011. E lá atrás eu precisava ainda dar uma evangelizada nas pessoas sobre o tema. E agora eu sinto que é uma ideia que o tempo dela chegou, sabe? Assim, já houve um amadurecimento nas empresas sobre a importância da reputação. Ainda que haja muita confusão ainda sobre imagem e reputação, isso ainda existe, mas o termo está um termo completamente popularizado. E hoje a gente não precisa mais estar evangelizando tanto, né? Hoje a gente já ouve cada vez menos a reputação não importa, a reputação é consequência. Eu acho que é uma ideia que o tempo dela chegou e as pessoas começaram a ver, principalmente por causa dos cancelamentos todos que vêm ocorrendo na sociedade, elas começaram a ver a importância da reputação, de ter uma boa imagem e, por consequência, ter uma boa reputação. Com certeza. Como o tema é muito instigante e muito atual, como a gente já falou aqui, vou me aproveitar ao máximo aqui da nossa conversa para extrair o que eu puder aí da nossa professora. Então, você falou da questão da confusão entre imagem e reputação. Explica um pouquinho para a gente que confusão é essa que as pessoas fazem e qual é a diferença entre uma coisa e outra. Então, imagem é aquela imagem mais pontual, né? É uma situação no momento, é como se fosse uma fotografia. E a reputação não, é ao longo do tempo, é uma percepção coletiva ao longo do tempo. Então, isso muda, porque, por exemplo, as pessoas falam, crise de imagem, crise de reputação. Nem toda crise de imagem gera dano na reputação. Pode causar, claro. Mas dependendo do gerenciamento daquela crise, de como aquilo se dá, não necessariamente vira um dano para a reputação, depende muito do impacto. Então, há uma diferença que seria o pontual e o ao longo do tempo. E a imagem também pode ser uma percepção individual, a imagem que você tem sobre uma determinada instituição, mas a reputação ela é coletiva. Então, ela é uma imagem que várias pessoas compartilham dentro de um grupo específico de stakeholders. Então, ela também muda. Uma empresa ela pode ter uma boa imagem e uma boa reputação com o público interno, por exemplo, e com o público externo ter uma reputação ruim, uma imagem ruim, tudo isso acontece também. Entendi. Eu gosto muito, né, Tatiana, de esse comentário que eu fiz antes, né, de linkar um pouco ao momento que a gente vive hoje, né? Não tem como a gente conversar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, sem fazer uma associação direta com tempos de pandemia, com tempos que agora estão melhores, mas ligados à questão do isolamento social, da mudança do modelo das empresas se funcionarem e se posicionarem. E você falou que chegou a hora da reputação. Eu queria que você talvez desenvolvesse um pouco mais. Você acha que isso tem uma ligação direta com a pandemia ou é fruto de um amadurecimento dos profissionais, dos gestores, dos executivos e das corporações em geral? Eu já vinha vendo esse amadurecimento, tá? Eu acho que a pandemia ela aflorou uma necessidade de percepção de valor compartilhado, tá? Isso mudou a forma como a reputação era baseada, porque antes da pandemia
a gente tinha uma reputação que era muito baseada em inovação, em produtos e serviços, em atributos mais técnicos também. Tinha, claro, governança, tinha, enfim, cidadania. E depois da pandemia, ou com a pandemia, já que a gente pode dizer por completo que depois da pandemia, né, a gente ainda está dentro da pandemia, mas, Sim. enfim, a partir do início da pandemia, as expectativas da sociedade mudaram. Como as expectativas da sociedade mudaram, isso mudou também a forma como a reputação se baseia, entende? Porque a reputação, no final das contas, tem a ver com a expectativa que as pessoas têm em relação às empresas. Mas eu já vi um movimento, Márcio, e é importante frisar isso, que é um movimento que já vinha buscando mais integridade dentro das instituições, muito depois também dos escândalos que a gente teve. A gente teve Lava Jato, a gente teve os acidentes, né, ambientais. Então, assim, da mineração, isso tudo é como se fosse um escalonamento, sabe? A gente veio vendo que, olha só, não dá para ser só da boca para fora. A grande bolha de reputação, ela estourou em 2018. A gente tinha até 2018 um modo que a reputação se dava, isso globalmente falando, né? Não foi um movimento só aqui no Brasil, mas é um movimento global, que é como se tivesse dado o estouro da bolha. As pessoas faziam muita comunicação e achava que apenas a comunicação e belas narrativas, belos discursos poderiam fazer com que a empresa tivesse boa reputação. Isso estourou em 2018. A partir de 2018, com o crescimento da expectativa de propósito corporativo das empresas, né, que tem a ver com a carta do Larry Fink, enfim, é um movimento bem maior de acionistas pedindo propósito. Isso muda porque as empresas que são necessariamente grandes, né, antes a empresa grande tinha uma boa reputação, e agora não mais, porque elas ficaram muitas vezes empresas lentas, né? Empresas que demoram para mudar. E aí foi quando as empresas menores ganharam em espaço, porque elas já nasceram com propósito. Então, houve, claro, uma mudança por causa da pandemia. A pandemia escancarou, a gente agora, enfim, é dentro de casa, né? Tá todo mundo dentro de casa. As pessoas estão com muita raiva, esse isolamento traz uma raiva e uma baixa tolerância das pessoas ao erro, tanto assim, o que a gente viu esse ano no Big Brother aqui no Brasil, essa raiva toda nada mais é do que fruto, né, esse cancelamento todo que a gente viu. Eu imagino que seja muito fruto do isolamento. A gente tem que descontar em alguma coisa, então vamos xingar nas redes sociais, né? Vamos nos fazer ouvido, já que a gente não pode tirar o presidente ainda, sabe? Enfim, são várias questões que a gente está passando aí. Vamos xingar alguém e a gente tem que xingar alguém na internet. Então, o movimento de xingar na internet também já vem, né? Desde o Twitter ele foi crescendo. Então, eu lembro que quando o Twitter começou a se popularizar, tinha até um meme que as pessoas diziam, vou xingar lá no Twitter, e o Twitter continua sendo a plataforma que as pessoas mais xingam. Isso. Né? É verdade. Então, tem um pouco do comportamento das redes, né? Para que serve cada rede e tal. Então, enfim, claro que tem um impacto da pandemia, mas tem outros aspectos ali também que estavam. Não, e é interessante essa questão do Twitter, né? Eu tenho clientes que simplesmente saíram do Twitter, porque eles começaram a observar um grau de agressividade tal e não se poupa ninguém, e se fala o que se quer, né? Então é um campo muito minado e é uma rede muito dinâmica. Então, se você não tem uma estrutura, se você não tem a disponibilidade de estar ali cuidando, né, da sua reputação, da sua imagem e interagindo ali, pode ser fatal, né? Principalmente nos perfis corporativos, né? E o Twitter tem uma coisa louca, assim, em relação a isso também, que é uma rede que permite que o robô tenha um alcance gigantesco. Porque, enfim, você coloca lá vários robôs tweetando a mesma coisa e com uma hashtag de ódio. Se aquela hashtag sobe, não importa se ele tem 0 seguidores, 2 seguidores ou 3 seguidores. Ele conseguiu um volume grande ali, né? Então é uma rede que tem muito, muito robô ainda fazendo sujeira. Tatiana, você citou a questão do Big Brother e ela me remete a outras questões mais recentes, como a do apresentador que fez uma declaração homofóbica, né? Você tem aí, durante a pandemia, aquelas pessoas que eram patrocinadas ou apoiadas por grandes marcas e frequentaram festas em época de isolamento.
As marcas hoje, mais do que se preocupar com a própria imagem, com a própria mensagem, elas cada vez precisam se preocupar mais com terceiros, ou seja, com as causas, com as pessoas com quem elas se relacionam e apoiam. Isso é algo novo, sempre existiu, ou que há agora é um cuidado triplicado em relação a esses episódios recentes? Isso deveria ter sido um cuidado que sempre deveria ter existido, né? Mas eu acredito que quando antigamente as pessoas escolhiam um garoto propaganda para suas marcas, elas deveriam também já ter esse cuidado. Eu acho que o que está acontecendo agora é como a fronteira da vida privada e a vida pública está tão escancarada, né? As pessoas acabaram com essas fronteiras. Isso realmente virou uma preocupação maior. Mas, por outro lado, eu vejo também as marcas indo muito para um lugar de segurança, né? Elas estão com tanto medo que parece que todas vão nas mesmas pessoas, né? Tipo, Sim. uma pessoa só vira o queridinho ou a queridinha de todas as marcas. E aí isso me preocupa porque isso não gera nenhuma diferenciação para quem está do outro lado, sabe? As marcas estão com muito medo e aí as marcas estão apostando nas mesmas pessoas porque, enfim, aquelas pessoas são uma bola de segurança. Mas e aí? A gente acaba E até perdendo um citando. pouco de diversidade, de tudo, né? Sim, e até citando de novo o Big Brother, né? A gente viu que isso aconteceu ali nos Sim. primeiros colocados, né? Que começaram. E hoje você vê quando você assiste a televisão aberta ou os canais por assinatura, a quantidade de produtos, de campanhas que as mesmas pessoas fazem. Né? Então, eu acho que isso Exatamente. vai ao encontro do que você está dizendo com muita propriedade. Então, não é muito complicado você se arriscar. Então eu vou ali no que eu sei que é seguro. Alguém que tem um comportamento, uma imagem que é mais certinha, que é mais confiável, né? E nem necessariamente precisa ser certinha, né? Tem algumas pessoas que não têm uma imagem tão certinhas, mas são aquelas pessoas que se identificam com o público que as marcas querem alcançar. Essa história dos comerciais de TV, eu tenho um filho de 8 anos, fez agora em junho 8 anos, e o BBB. E meu filho virou para mim outro dia, a gente estava vendo Jornal Nacional, porque eu estava acompanhando a história da CPI, da Covid e tal. E aí meu filho olhou para mim e fez: mamãe, por que todos os comerciais têm o Gil? E ele tem 8 anos, eu fiquei chocada, sabe? Com Uhum. a percepção dele. Até que eu explicasse pra ele: é filho, porque o Gil. Mas ele, tipo, mamãe, o Gil tá em todas. O Gil tá em todas, filho. Então, Só assim, falta você tem. dizer assim, olha, nesse intervalo comercial foi o Gil, mas parece que no próximo praticamente todos vão ter a Juliette, né? Que é mais ou E a menos isso que a gente está Anitta, e dizendo. a Ivete Sangalo, são os mesmos. Luciano Huck, são sempre os mesmos. E outra questão, você tocou num ponto bastante importante, que é a importância, a questão do vínculo e a questão da identificação dos consumidores com as marcas, né? Então eu acho que também tem ali o lado contrário. Cada vez mais, aí falando um pouco da questão da diversidade, a gente acaba vendo que as empresas se arriscam um pouco mais, meio que na apresentação das famílias mais modernas, com novas formações, com integrantes diferentes daquela família tradicional, as questões também do racismo discutidas de forma muito clara, né, de forma muito objetiva. Essa questão também da diversidade, do social, isso também são temas que cada vez mais eles têm ligação com a reputação, né? Eles têm ligação com a reputação, mas eu nem acho que eles são temas que as empresas estão se arriscando, não, tá? Eu acho que hoje se arriscar é não falar sobre isso. Esses temas Perfeitamente, são muito bom. temas que a sociedade está demandando. Quando a Uhum. gente falou lá atrás de valor compartilhado com a sociedade, é isso que a sociedade espera. Que a marca tenha bandeiras, que a marca tenha causas, que a marca lute por minorias. Então, o arriscado hoje é você ficar em cima do muro. O arriscado hoje é você fingir que não é com você. Isso é um grande risco. Né? Então, as marcas que estão Sem mostrando dúvida. novas famílias, as marcas que estão falando em diversidade, elas estão indo exatamente no que o consumidor espera deles, né? O que o mundo espera deles.
Tatiana, um grande desafio em relação à reputação, eu costumo, isso cada vez mais toma um espaço maior quando eu ministro palestras sobre a questão da prevenção e gerenciamento de crise, é a questão das redes sociais, né? A gente falou aí do Twitter, mas são inúmeras redes sociais, são inúmeras mídias, e a gente tem uma grande janela aberta, onde as pessoas se sentem mais protegidas por um certo anonimato. É bem verdade que hoje você já tem uma legislação mais assertiva, né, questões de segurança, mas eu sinto que as redes ainda são um campo minado e as empresas, muitas delas não sabem lidar com isso. Como é que você vê o advento, que a gente sabe que não é tão novo, né, mas ele cresce sem parar, né, todo mundo está presente em várias redes sociais. Como é que você vê hoje um trabalho de reputação no meio digital, principalmente nas redes sociais? Então, eu acho que a empresa precisa ter maturidade para saber que o hater tem o direito de ser hater. E sempre teremos haters. Ponto. Então, quando a empresa já tem essa maturidade de que o hater vai sempre existir, o hater tem o direito de ser hater, e que a gente não vai brigar com o hater, porque tem gente que faz isso e aumenta as crises, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. A gente não briga com hater. Segundo ponto, é ter também muito claro qual é o seu discurso de marca, o que você pretende. Porque algumas conversas sim vão ser polêmicas. Mas se a empresa fugir da polêmica, ela às vezes pode estar fugindo da transformação social que ela deseja. O que eu quero dizer com isso? Nem toda crise, nem tudo que as pessoas estão chamando de crise nas redes sociais é necessariamente uma crise. Teve aquele caso recente, mais ou menos recente, do Magalu com como que chama, meu Deus? O trainee dela, o processo de trainee que era para negros e tal, e aquilo foi um grande auê nas redes sociais e não sei o que e tal. Mas isso não impactou negativamente a reputação do Magalu em absolutamente nada. Sabe o que aconteceu depois na pesquisa que foi feita após aquele episódio? Enfim, a primeira pesquisa que foi feita com os executivos de melhor reputação do Brasil, a Luísa Trajano continua em primeiro lugar. Ela é primeiro lugar há 4, 5 anos já e ela continua em primeiro lugar. Então, aquilo não fere a reputação, pelo contrário, aquilo reforça a reputação do Magalu. E se você for analisar direitinho aquela crise, eu desconfio que aquela foi uma crise causada por robôs. Uhum. Não necessariamente por pessoas que estavam... E aí, se você for um pouco mais atrás e for tentar entender por quê, porque é de interesse de um certo grupo que a Luísa seja desmoralizada. Por que eu digo isso? Porque no mesmo dia que a Luísa lançou aquela ação à tarde, a Bayer tinha lançado uma ação similar pela manhã. Por que a Bayer não foi alvo de hater? Só o Magalu foi alvo de hater. Faz todo sentido o que você está dizendo. Entendeu? Então, assim, as empresas precisam parar de ter tanto medo das conversas nas redes, sabe? E assumirem os seus discursos, suas narrativas ali e suas conversas. E pegando uma carona no que você disse, né, Tatiana, o que a gente tem visto também é os posicionamentos do Boticário, da Natura, né, do Burger King, quantas outras empresas. Agora a gente teve em junho, né, o mês do orgulho LGBTQIA+, quantas empresas, né, modificaram temporariamente suas marcas, seus avatares, né, a questão também como as empresas se mobilizaram e as agências em relação à votação daquela lei absurda pelo legislativo lá de São Paulo, né, proibindo casais ou famílias LGBTQIA+, nos comerciais. Então, você acaba vendo um movimento que ele vai se alastrando e as empresas elas se mantêm firmes justamente pelo que você está dizendo. Ou seja, é positivo para a reputação, é positivo para a imagem e tem um link direto com
consumidores, né, com os seus clientes. Com a coerência que está sendo cada vez mais exigida, né? E aí tem um ponto que não basta só mudar a bandeira, o avatar e colocar a bandeira Sim. da diversidade, mas ter ações concretas. É isso que os grupos já estão cobrando. Olha só, é bem legal que você coloque seu avatar colorido, mas quais são as ações concretas que você está fazendo em prol da diversidade? Que até no caso da sustentabilidade tem o termo o greenwash, né? Então, na verdade, você tem a imagem para fora e dentro a realidade é outra, né? Tem o greenwashing, tem o diversity washing, tem o pink washing, tem tem tudo. Tem o blue washing. Vários washings. Tem o washing de tudo que é jeito. E hoje, se o greenwashing e todos esses washing já eram denunciados há bastante tempo, né? Agora eles estão sendo cada vez mais denunciados, mais rapidamente denunciados. Sim. Tatiana, a gente sabe que não existe receita de bolo quando você trabalha na construção da reputação de uma empresa, na gestão dessa reputação, no cuidado com essa reputação. Mas existe talvez algumas recomendações, algumas dicas que podem ser dadas principalmente para empresas menores, né, que estão começando, que estão chegando ao mercado. Como é que você vê essa possibilidade? Claro, eu acho que elas precisam trabalhar a geração de confiança com seus stakeholders. Então, fazer com que os stakeholders entendam qual é a proposta daquela empresa e tenham confiança naquele statement, né, naquela proposta de valor que ela está tentando entregar. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Elas podem também trabalhar a memória corporativa delas já desde o início, porque a memória é um item que é completamente, não diria completamente, mas que é muito negligenciado. E a memória ajuda a criar colchão reputacional. Por quê? Porque reputação não é o que eu digo de mim, é que os outros dizem a meu respeito. Sim. Então, quando você faz um trabalho de memória corporativa, você está dando voz para que as pessoas falem sobre você. Então, se você já tem esse trabalho desde sempre, isso ajuda bastante, porque isso reforça laços com as pessoas, reforça senso de pertencimento, enfim, é bem interessante trabalhar a memória. O que eu chamo de trabalhar memória? Trabalhar as narrativas internas, ter recordações sobre aquele lugar, aquelas datas, aqueles produtos, aqueles serviços, enfim. Trabalhando suas memórias para quê? Quando você chegar com 10 anos, com 15 anos, você ter história para contar. E aquele trabalho já vai estar facilmente ali guardado, organizado para que aquela história seja contada. Não só lá na frente, mas já desde agora, né? A gente já pode começar a contar nossas histórias desde agora. E claro, um ponto importantíssimo sempre é cumprir o que você promete, né? Porque isso não importa o tamanho da empresa, se você tem uma promessa que é muito maior do que você pode entregar, isso é a chave para o seu fracasso, ponto. Uhum. Outra questão também importante, aí pegando carona no que você falou antes, quando um dano à imagem de uma empresa tem potencial ou gera danos à reputação. Como é que é essa construção negativa nesse processo? Então, ele vai ter um dano permanente para a reputação quando impacta negativamente a percepção que as pessoas têm sobre aquela empresa. Se a percepção foi impactada só pontualmente e depois aquela situação foi resolvida e seguiu e tal, aquilo não necessariamente vai ser um dano à reputação. Mas se é alguma coisa que interfere na licença social para aquela empresa continuar existindo, se é alguma coisa que interfere nas operações, né? Tipo, olha só, isso aqui vai ter que parar a sua operação por algum tempo. Se dá algum prejuízo maior, nesse caso, sim. Então, aí é aquela coisa que vai ser sempre lembrada, né? Se aquele assunto é um assunto que é sempre lembrado, que sempre a galera traz para a mesa, aquilo deu um impacto, sim, para a reputação, né? Porque fica aquela manchinha. A empresa pode fazer um monte de coisa legal, mas já as pessoas vão dizer, mas naquele dia você fez isso, ou só está fazendo isso por causa daquilo. Então, deslegitimiza todo o processo futuro, né?
Sim. Você tocou num outro ponto também, numa das suas respostas, que você falou da questão da... Você citou a Lava Jato. E a gente sabe que algumas das empresas envolvidas na Lava Jato, envolvidas em outros escândalos de corrupção, a primeira providência delas é mudar a marca, mudar o nome. Se nada mais for feito, isso vale o que mesmo? Isso não vale nada mesmo depois que as outras coisas são feitas, né? Você pode ter vários processos de integridade ali rolando, de contratar consultoria de integridade para mudar processo. E se você muda o nome, para mim é muito esquisito, sabe? Se você muda o nome, mas continua sendo da mesma família, por exemplo, como um caso que a gente tem aqui no Brasil, um dos casos clássicos da Lava Jato, né, que é o Odebrecht, que mudou de nome, eu acho que essa mudança de nome da Odebrecht é completamente inócua, porque ela continua sendo controlada pela mesma família, e é a família Odebrecht. Então, por que mudar o nome da empresa? Por que não fazer as mudanças que você precisa fazer para que a empresa seja uma empresa livre de corrupção, mas continuar assumindo, olha só, esse é meu BO, né, para usar um termo que foi do Big Brother, assume teu BO, velho, e segue. Sabe? Eu acho que faz sentido uma mudança de nome quando a empresa é realmente vendida para outro grupo. Enfim, que isso aconteceu, né, Claro. com outras empresas, elas acabaram sendo adquiridas por um outro grupo, e acho que faz mais sentido, ou por várias outras pessoas, né, e tal, mas quando ela continua sendo do mesmo grupo, controlada pelas mesmas, eu acho muito esquisito. Até gera uma percepção estranha, né? Você fica clara qual é a intenção daquele ato, né? Daquela mudança. E aí você, na verdade, você não limpa a imagem. Você, Não. no meu caso, por exemplo, quando eu vi o que você citou, me gerou mais desconfiança ainda, né? Fica parecendo uma coisa que não tem sentido. Reputação, eu costumo dizer, Márcio, que reputação a gente não faz com guerra de narrativa, sabe? Se faz com diálogo. Então, o que é que eles estão tentando fazer com isso? É uma guerra de narrativa. Estão tentando dizer, olha só, não sou mais isso, eu sou aquilo. Isso. Hello, né? A gente tá em 2021, como é que a galera ainda gasta tanto dinheiro? Porque isso é uma mudança de nome para uma empresa. É uma coisa que custa um dinheirão, Nossa, imagina. sabe? Todo o processo para chegar naquele nome, para trocar tudo, enfim. Para você fazer uma maquiagem, velho, assim, para mim não faz o menor sentido. É jogar dinheiro fora. E aí também, seguindo essa linha, da mesma forma que eu te perguntei, sabendo que não existe receita de bolo em relação à construção da reputação, essas empresas, e no Brasil a gente hoje tem muitas, né? Porque antigamente as empresas elas eram um pouco... elas eram muito protegidas. E aí eu estou falando da questão de legislação, governos, etc. E de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá, as empresas elas começaram a ser apresentadas como de fato elas são. E aí elas começaram a sofrer processos, elas começaram a ter uma série de imbrólios, né, que levaram elas, algumas foram encerradas, outras compradas, ou seja, depois que a crise ela estoura, né? Depois que a crise de imagem virou uma crise de reputação, tem alguma forma mais assertiva, mais correta, nos primeiros momentos de você conduzir isso para você ter um bom resultado mais à frente? Pelo menos a expectativa de um bom resultado? Sim, eu acho que primeiro tem que tratar aquilo com a seriedade que precisa ser tratado, né? Com humildade, com transparência. Acho que esses são os primeiros pontos que precisam ser levados em consideração. O diálogo respeitoso com todas aquelas partes envolvidas e impactadas, né? Então, eu acho que tem que fazer um dever de casa, sim, de resolver os problemas, tem que escutar as pessoas e tem que dialogar. Um trabalho de pós-crise, ele pode durar anos, né? Até que a gente viu, enfim, o que aconteceu com a Petrobras, por exemplo. A Petrobras teve uma crise gigantesca com a Lava Jato, ela ainda está tentando reconstruir confiança com governança. Então, isso leva anos, sabe? Para uma crise acaba rapidinho, né? Dá um dano rapidinho para a imagem, para a reputação, e para ganhar de volta demora. Então, não dá para estar fazendo propaganda antes do tempo, sabe? Eu sou bem contra isso. Eu acho que tem que ter bastante respeito pelas partes impactadas.
E eu lembro, você tocou num ponto muito importante, que aqui os últimos, você citou as questões também ambientais ligadas às mineradoras, imediatamente eles colocam uma campanha no ar. Né? Então começa aquela campanha publicitária que gera um certo desconforto, né? E fica uma coisa, você não está acertando a base, até porque depois as coisas se repetem. E você tocou num ponto importante também quando falou da Petrobras, quantas outras petroleiras no mundo passaram por situações semelhantes, ou ligadas a escândalos de corrupção, ou ligadas a crimes ambientais. Então que até hoje elas lutam para dissociar sua imagem do que aconteceu. Então, realmente não é algo simples, né? A Petrobras, eu acho que ainda teve uma coisa muito importante que aconteceu na Petrobras e que foi muito positiva, que foi um movimento completamente espontâneo dos funcionários de dizerem, olha só, isso foi um problema que aconteceu nesse setor, mas a Petrobras somos nós, né? As pessoas se apoderaram da Petrobras e disseram, eu sou a Petrobras e eu não sou corrupta. E eu vi isso nas redes sociais e era um movimento espontâneo. Então, eu acho que quando acontece esse movimento espontâneo de, olha só, vamos separar aqui, né? A Petrobras não é isso apenas, ou isso fez parte, mas não necessariamente vai definir a história da Petrobras para sempre. Eu acho que aquilo é muito importante. Eu acho que aquilo foi um movimento muito importante. Eu queria também tocar num outro ponto e te ouvir. A gente há muitos anos se fala de crises de imagem e de reputação envolvendo países, né? A gente nesse momento, o que a gente recebe de informação do exterior é que a nossa imagem, ela hoje é uma imagem bastante danificada, né? Seja pela epidemia, seja pela posição do governo atual, seja pelos recentes escândalos de corrupção, seja pela reversão de condenações e de questões ligadas à justiça pelo Supremo. Como é que você vê essa situação hoje? Como é que você trabalha para retomar, recuperar a reputação de um país? Márcio, esse tema para mim é um tema, não sei se você sabe, mas esse tema para mim é um tema extremamente delicado e que toca meu coração profundamente, né? Em 2017, antes ainda da eleição de Bolsonaro, a gente fez na Make Make um movimento que era o Reputação Brasil, Caminhos para Amanhã, que já era para debater a reputação do país e tentar planejar que futuro seria esse que a gente desejava como país, que narrativas a gente poderia ter para o país e tudo mais. Então, assim, eu fiz um evento no Museu da Manhã em 2017, que foi um evento da Make Make, sem patrocínio de ninguém, sabe, o nosso. E eu juntei um dia inteiro de debate, teve o fundador do Reputation Institute veio para o Brasil, ele veio da Holanda para o Brasil por conta própria, eu tive a ONU Mulheres falando no evento, pessoal da Fundação Dom Cabral, pessoal da FGV, a gente juntou muita inteligência, foram 6 painéis e um dia inteiro de debate, assim, foi um evento riquíssimo. E ali, naquele dia, a gente já sabia qual era a imagem que o país tinha, né? Qual era a imagem do país naquele momento, em 2017? O Brasil era um país que era percebido como um país perigoso do ponto de vista do turismo. Então, ele era um país bonito, mas perigoso. Então, isso atrapalhava o turismo. O Brasil era um país que as pessoas eram vistas como pessoas alegres e cordiais, mas que também estava perdendo essa alegria por causa da violência e tudo aquilo que estava acontecendo. O Brasil não é um país competitivo internacionalmente falando para negócios, então isso impacta bastante a atração de investimentos para o país. A gente estava bem mal nos rankings de competitividade. E pensar que a gente já esteve há 20 anos à frente da China em inovação. E a gente perdeu esse espaço para o mundo. No mundo, né? A China se desenvolveu absurdamente e a gente está lá atrás. Então, assim, em 2017 a gente já tinha elencado vários problemas. A gente tinha o problema da mulata exportação, que ainda continuava, né? A narrativa feminina ainda era da mulata exportação e várias outras, enfim.
O que aconteceu em 2018? A narrativa internacional sobre o Brasil não resolveu nenhum desses problemas que a gente tinha em 2017 e acrescentou novas narrativas negativas, como nós somos um país que elogia um fascista internacionalmente, né? Enfim, a gente saiu daquele país que era cordial e foi para um país que fica nessa briga, enfim, e um país em que nós fomos um dos primeiros países a abolir a pena de morte, estávamos voltando a querer, sabe, no mundo, isso é uma coisa linda, o Brasil foi um dos primeiros países a abolir a pena de morte, a gente não tem isso, e a gente estava voltando com o armamento, né, com uma política de armar a população, é uma coisa que simplesmente não faz sentido, internacionalmente falando e do ponto de vista civilizatório. E é isso 2018. Eu fui parar no hospital, tá? Assim, a gente trabalhou 2018 inteiro lá com o Museu do Amanhã, com a plataforma Brasil do Amanhã, para tentar conscientizar pessoas para os votos e tal. E aí, o que aconteceu? Depois de 2018, a gente ganhou agora a narrativa de desmatamento, que a gente não tinha. Então, se a gente for somar a nossa imagem internacionalmente falando, com todos esses problemas que a gente já tinha e os que a gente está ganhando, enfim, a gente era referência internacional em vacinação. E hoje a gente virou um país que recebe doação de vacinas dos Estados Unidos. Sim. Isso é extremamente triste, porque essas vacinas eram para ser entregues para as pessoas que não têm realmente como comprar vacina. Essas vacinas eram para estar sendo destinadas para a África. Mas a gente virou um risco para o continente. E é por isso que a gente está recebendo doação de vacina dos Estados Unidos, gente. Se as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo com o Brasil, não tem, sabe? Eu não sei mais como dialogar em relação a isso. Então, nas empresas, o que eu faço? Eu tento narrativas com as empresas para fortalecimento da marca Brasil lá fora, como expoentes de qualidade. E aí tem todo o movimento também que vem do CEBEDS e de outros conselhos, né, a favor da sustentabilidade empresarial, do qual eu sou signatária junto... Enfim, eu na Make Make sou signatária junto com o pessoal da Natura, da Vale, enfim, tô eu lá no meio, que eu sou afoita, né? Eu e um monte de CEO lá, a gente, enfim. Mas a gente tá tentando dizer pro mundo, olha só, nós não somos isso, né? Aqui dentro a gente também preza por... Não estamos desmatando. A gente quer um desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que cabe às empresas defender um pouco também o país, sabe? E defender lá fora outras narrativas para a gente ganhar soft power. E até, né, Tatiana, até por uma questão de sobrevivência, né? Porque hoje, você citou aí a crise ambiental, o aumento descomunal do desmatamento, o não respeito aos direitos dos povos originários, ou seja, quantas coisas mais a gente pode citar aqui e como isso hoje para países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Ásia, como isso hoje é valorizado. Então, como comprar de uma empresa brasileira sabendo a nacionalidade dela, sabendo o governo do país dela, como atua. Então, virou uma questão financeira, não é uma questão conceitual, é uma questão prática, né? E a gente está vendo as consequências desses atos, dessa falta de cuidado e desse desmando afetando os nossos negócios no mundo todo, né? Isso é uma questão... Lembra quando eu falei da licença social para operar? É por aí. Sim. A competitividade vem disso, né? E vem da nossa licença social para operar. Então, se os nossos compradores vão começar a dizer não compro do Brasil porque o Brasil não está protegendo o meio ambiente ou qualquer coisa nesse sentido, a gente está perdendo essa licença social para operar. Né? Então, é muito perigoso, Márcio, tudo o que está acontecendo no país. Meio beira de penhasco, né? É muito perigoso. E isso me assusta também a longo prazo, porque a gente está tendo uma fuga de talentos muito grande. Sim. Como que a gente vai construir um país e vai continuar sendo um país competitivo com essa fuga de talentos que a gente está tendo? Quem que vai querer ser um jovem e ficar num país desse? Um jovem que tem potencial, quem que vai querer ficar aqui? É verdade. É muito complicado. Uma outra coisa que eu queria saber de você, que eu também tenho essa curiosidade. O que você considera, aí voltando para as empresas,
quais são os cases que você acha mais interessantes ligados à reputação? E aí você pode ficar à vontade. Um case bacana de construção, um case bacana de uma empresa que se recuperou depois de uma crise grave. O que você pode trazer para a gente? O que te inspira quando se fala em reputação? Nossa, atualmente minha queridinha Ambev. Eu sonho com a Ambev. Assim, eu tô dizendo eu sonho com a Ambev, é verdade. Eu fui fazer uma aula lá na SPM, eu coloquei uns slides falando sobre a Ambev. Eu sonhei nesse dia de noite, era a véspera da aula, né? Eu ia dar aula no dia seguinte. Eu sonhei com o senhor da Ambev lá falando de Angereçata e estava no meu sonho, eu estava batendo papo com ele. Então essa história, quando eu digo que eu tô sonhando com a Ambev, já tá no nível desse, né? Tipo, sonhei com você na noite passada, meu bem. Mas eu acho que a Ambev tá fazendo um trabalho incrível, assim, sem brincadeira, né? Ela tá fazendo um trabalho de abertura, de reposicionamento. Quando ela vem com a hashtag Além dos Rótulos, ela mostra uma empresa para o mundo, né, que as pessoas não conheciam, porque as pessoas conhecem os rótulos da Ambev, mas não conhecem a Ambev Além dos Rótulos. Então, eu acho essa sacada maravilhosa. É uma empresa que se mantém no tempo que ela está vivendo, sabe? É uma empresa que já foi lá atrás muito percebida como uma empresa que só tinha resultado, meta, não sei o que e tal. E ela soube fazer esse shift para, sim, nós gostamos de meta e de resultado, mas nós queremos valor compartilhado. Então, eu acho a Ambev maravilhosa. A gente já falou da Magalu e eu continuo achando a Magalu incrível, por todos os pontos de contato que a Magalu consegue ter para fortalecimento de reputação. Então, ela tem desde das lojas mesmo e a abertura que eles têm para dar oportunidade para pessoas que não tinham acesso para comprar em outros lugares e ela dava, né? Ela permitia que as pessoas comprassem ali. Então, desde lá de trás, eu acho a Magalu um case realmente muito bom. Deixa eu ver quem mais. Tem várias. Eu acho que o Boticário está fazendo um trabalho muito bacana de relacionamento com o público-alvo. E aí eu até participei de uma das ações do Boticário. Foi assim que eu conheci a Tati, que apresentou a gente. Mas eu acho que o Boticário, sim, vem fazendo um trabalho de inovação há algum tempo, bem bacana, de relacionamento com seus públicos. Indo para... Aí tem outras empresas, enfim, a Bayer está passando agora por um processo também de reposicionamento de slogan, né? A Bayer que tem centenária e tem aquele Se é Bayer bom, tá vindo agora com Bayer e você é bom. Gente, isso é uma mudança de paradigma incrível na empresa, né? Para acolher todos os stakeholders, eu acho aquilo muito bacana. Deixa eu ver mais que... tem um monte de gente que a gente pode estar falando que tem exemplos legais e a Natura é uma marca que se consolidou internacionalmente, que deveria ser marca, sabe, fonte de muito orgulho pra gente. Sim. Né, porque ela é uma marca hoje, a marca mais valiosa do mundo hoje, em termos de marca, é a Natura, depois da compra da Avon, da Body Shop, tal. Então, a gente tem marcas muito boas, e tem exemplos pequenos também, sabe? Eu acho que a gente não precisa ficar só focando, Márcio, nesses grandes exemplos, mas tem gente pequena também fazendo trabalhos incríveis. Sim. Tatiana, a gente está se encaminhando para o fim da conversa, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Ainda voltando à questão das redes sociais, eu acho que é um tema também bem interessante e eu até já ouvi aqui em outras conversas especialistas em marketing digital e eu queria te ouvir como uma especialista em reputação. Mais do que a ação dos haters, a gente tem visto nos últimos tempos e cada vez com mais frequência atos, e você citou isso até em relação ao Twitter, movimentos de cancelamento. Esse movimento de cancelamento, eles começaram com pessoas, personalidades, cantores, atores, por diferentes motivos. E depois eles chegaram às empresas, às corporações. E eu já ouvi casos incríveis e assustadores de perseguições a CEO e as pessoas tiveram que sair das redes porque é uma junção, é uma manada, é um grupo de pessoas que começa a detonar a marca digitalmente num movimento grande, às vezes inesperado e rápido.
Como é que você tem visto esse movimento? O que que você tem aconselhado aos seus clientes? Você acha que isso é uma coisa que vai passar, veio para ficar no corporativo e vai se aprofundar? O que que você tem para dizer para a gente? Eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que isso é orquestrado por pessoas que têm interesses naquelas pautas, em especial. Então, eu acho que apostar no relacionamento com esses grupos antes de você botar para fora qualquer ação ajuda bastante. O que é que eu quero dizer com isso? Você mapeia quem são os seus grupos ali, você vai mapear quem que pode fazer barulho, você vai ouvir aquela galera para saber quais são os riscos que tem naquela sua ação, e aí você vai ter uma ação muito mais madura para comunicar. Eu acompanhei o cancelamento, propriamente um case de cancelamento de pessoa, né, que agora no BBB, eu tive um cliente que era o Projota, eles me procuraram depois que já tinha começado a crise com ele, e no caso dele, gente, era um artista e chegaram a ameaçar a vida da filha dele. A menina de 1 ano de idade. Então, assim, a gente hoje está no nível de ódio, sabe? Que as pessoas estão sendo ameaçadas de morte. Eu tive um outro caso de um executivo que me procurou essa semana, e ele é do Rio Grande do Sul, e veio dizer que a tia dele chegou a ser ameaçada. A tia, gente. Não é mais ele, a mulher e a filha, né? O filho, no caso. Já era a tia dele. A tia dele tinha sido ameaçada de morte. E aí ele estava desesperado, perguntando o que é que a gente faz com uma coisa dessa. A gente bota todo mundo para fora do país, né, para as pessoas ficarem em segurança, e eu, calma, tipo, isso é uma questão de polícia, a gente tem que tratar a questão de polícia com polícia, questão de justiça com justiça. Então, sabe, processar quem for de direito, às vezes, é muito necessário também, porque a gente virou uma terra de ninguém. As pessoas se acham no direito de mandar uma mensagem, porque eu não vou com a sua cara, dizer que vou matar a sua família inteira. Sim. Que é isso, gente? Verdade. Que barbárie é essa que a gente está vivendo? E a gente não pode naturalizar isso, a gente não pode não expor essas situações. A gente precisa expor, porque isso é um absurdo o que está acontecendo. Isso é uma barbárie, a gente não pode, sabe, conviver com esse tipo de ameaça. E você citou o Big Brother, né? E citou o Projota. Vários outros participantes passaram por isso e, surpreendentemente, ainda passam, né? Eu estava lendo uma reportagem há alguns dias atrás e eles falavam daquele capixaba do Arthur, que ele continua recebendo ameaças de morte e ameaças de morte à família. Por quê, né? Por quê? E o Arthur foi um dos que saíram melhor. Então, imagina o que está acontecendo com a Carol Conká. A Carol Conká até hoje não tem legitimidade, coitada. Ela fica ali tentando e tá tentando e tá tentando e tá tentando, e vai lá na página dela só hater. Assim, eu acho que no caso do Projota, a gente foi até muito, modéstia à parte, muito bem sucedido, porque a gente conseguiu controlar a crise, ele saiu bem, ele não teve perda de seguidores real, e, sabe, assim, comparando com quando ele entrou e quando ele saiu, ele estava... Enfim, a crise foi controlada, mas é um absurdo, sabe? É um absurdo o que estava acontecendo. Sem dúvida. É um absurdo. Tatiana, a gente está chegando ao fim. Eu te diria o seguinte, ficaria conversando com você aqui por dias. Não só porque eu adorei o papo, como eu também amo esse assunto. Mas eu queria, como a gente tem que terminar, porque tem o tempo, eu queria abrir espaço para você deixar, se você quiser deixar uma mensagem, se você quiser deixar seus contatos, onde é que as pessoas podem saber mais sobre a Make Make, ou seja, fica à vontade, o espaço é seu. Tá bom, muito obrigada, Márcio. Quem quiser saber mais, eu sou super ativa no LinkedIn, então é só me procurar lá, Tatiana Maia Lynch, eu sou super ativa no LinkedIn. Eu agora também estou me aventurando no Instagram, que eu não me aventurava muito, mas agora eu estou me aventurando no Instagram, e no Instagram eu sou Tati da Make Make. Eu tinha um Instagram mais institucional, Make Make e tal, e aí eu troquei, sou Tati da Make Make, e eu também adorei a conversa, eu poderia ficar conversando com você aqui um tempão. Enfim, a gente pode marcar outro papo que não seja gravado, né? A gente pode continuar conversando. Com toda certeza. Agora a gente tem que se conhecer pessoalmente. Isso. E daqui a um tempo a gente marca outro programa também. Porque Exato, aí a gente já vai ser uma outra realidade e a gente fala sobre outros temas. Tá, joia. Eu tô sempre à disposição, sou super aberta, adoro um papo, então é isso.
Tá bom, muito obrigada. Tatiana, obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei hoje com Tatiana Maia Lins, especialista em reputação. Eu sou Márcio Martins e você encontra os nossos programas no canal da Trevo no YouTube, onde você pode curtir e comentar no site trevocomunicativa.com.br e nas principais plataformas de podcast. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!